Universidade, da política de intervenção do reitor a nível nacional, censura aqui na universidade, a desqualificação que o governo tem feito no conjunto da comunidade universitária, acabou recentemente de chamar os professores de zebra gorda, ou seja, essa orquestra, a administração superior, a cúpula da universidade está boicotando esse conselho. Lamentável não querer discutir, encarar a brutalidade da crise e o que fazer. E quando a gente fez o debate sobre o Futurice, a posição política do reitor sempre foi rodar e não dizer explicitamente. E ainda tem o seu grande guru, Sidney, e a público defender o Futurice. Então essa é a situação política que vive a universidade. Mas queria falar de um ponto que tem um vínculo direto a esse problema, companheiros. Quando em 2016 o reitor articulou e conseguiu que tivesse uma ordem judicial para ter ponto eletrônico para essa categoria, muita gente disse, opa, isso agora vai trabalhar. Muita gente disse, qual é o problema do Sintu que é contrário ao ponto eletrônico? A gente usava um argumento central que era, ponto eletrônico nos órgãos públicos que são instalados pelo país é um instrumento de perseguição política, não tem nada a ver com frequência, com trabalho, com produção. E muitas pessoas não deram ouvido para a gente. Nós estamos 2 meses com ponto eletrônico e a principal característica da administração tenha sido baixar a cabeça para as vontades políticas do governo através da AGU e dizer, tem que abonar tudo. Dia 13 foi paralisação nacional, tem que compensar ou cortar. Dia 18 teve aquela crise da ponte, não pode, porque tudo era uma desculpa para ponto eletrônico. E agora há uma pressão dizendo que o Conselho não tem direito de discutir abono, não tem o direito. Não interessa se a UF está caindo, não interessa se tem uma paralisação nacional, não interessa se não tem como funcionar, que não vai ser terceirizado, tem que trabalhar e pronto. Se consolida cada vez mais o que são os instrumentos políticos. Ainda tem mais, tem uma cartinha que a gente sabe que está rolando nos e-mails dos conselheiros, diretores de unidade, quer dizer, para que assinem cientes de que não podem votar no abono. Olha o nível que nós estamos chegando. Então hoje a nossa categoria está no processo de adoecimento, foi criado esse instrumento, mas aqui a gente também vai dar um recado. Uma propôs novamente que o Conselho faça a mesma coisa que fez na greve de agosto, que é votar uma posição política em apoio a essa greve nacional da educação, que haja o abono do estudo dos dias de trabalho e a universidade se some a essa luta nacional contra o governo. Não pode ter essa política de que os inimigos de fato estão lá fora, mas aqui dentro também tem os agentes do governo que querem o Futurice, que querem ser facilitados para fazer negociações de empresa. Nós sabemos disso. Os órgãos públicos estão cheios de gente que se aproveita da estrutura para enriquecer. E esse é o cenário que nós temos que debater. Então a gente pede aqui, para aqueles que não compactuam com essa política, é saber, não dá para a gente dizer, olha, a AGU falou, que eu vou concluir, e isso é ordem nacional. Aqui todo mundo sabe que os diretores de unidade que não compactuam com essa política do reitor podem se somar a essa luta e abonar se quiserem. E assim fazem. Quando eu peço no sindicato pede liberação para uma reunião, vai lá e abona, porque se reconhece. Quando alguém tem um problema X e vai fazer uma colação de grau, uma mulher assim, vai lá e abona, isso é um reconhecimento normal. Tem várias universidades com ponto eletrônico e se abona, porque não pode ser que o instrumento técnico seja uma paralisia política para fazer a universidade silenciar, aceitar a censura, aceitar a privatização, e a gente tem dentro da universidade pessoas e dirigentes que acham normal. Nós achamos normal, vamos continuar lutando, estamos aqui pedindo de fato a compreensão e o apoio de todo mundo que não é cúmplice dessa política do governo, que assim nós vamos poder ser um polo real de resistência contra o desmonte da universidade, e nós sabemos escolher um lado. As pessoas têm que escolher um lado, ou está com o movimento lutando na rua contra o governo, ou é cúmplice dessa política. Próximo inscrito, conselheiro Miguel Luiz. Bom dia a todos. Eu vou chegar falando com a Nilce, a presidente da ADUB. Apenas para observar o ponto. Bom dia a todos e todas. Sou Nina, professora do curso de cinema. Estou nesse momento na presidência da ADUF. E nós
nós gostaríamos de corroborar as moções anteriormente apresentadas, então a moção de repúdio às declarações do professor Sidney Mello, considerando aquele vídeo um desrespeito à posição, as posições que foram tomadas em 2 sessões desse mesmo Conselho Universitário, onde a universidade, por unanimidade, se manifestou contra o Futuri-se, primeiro repudiando e depois declarando a sua não adesão ao programa. Também reforçamos a necessidade de que esse Conselho manifeste o seu apoio e adesão à greve nacional que foi convocada pelas entidades da educação para hoje e para amanhã. Inclusive, a gente pensar por que um CUV é mantido, né, nessas 48 horas de luta com essa situação da gente sendo brutalmente atacado, tanto orçamentariamente quanto na campanha de difamação de seus trabalhadores e de seus estudantes. E nesses 2 dias tão importantes e construídos em unidade, que uma parte dessa nossa greve seja aqui dentro do CUV, nas nossas tarefas nesse momento de brutais ataques, né? Está mobilizando a universidade, conversando com a sociedade, mas ainda assim, já que estamos na sessão do CUV, é importante que o CUV manifeste o seu apoio e a sua adesão à greve nacional da educação e que abone os dias de trabalho e os dias de estudo em decorrência das decisões legítimas das categorias de paralisar nesse momento. Nós temos perdido muitos direitos trabalhistas, mas nós ainda temos direito de paralisação e de greve, e ninguém aqui, em qualquer instância da administração, tem o direito de cercear estudantes, cercear trabalhadores nos seus direitos. E também gostaríamos de, também estamos, né, encaminhando a proposta de moção de repúdio à decisão da reitoria de censurar a atividade que aconteceu na Faculdade de Direito. Uma ação que não aconteceu, que não acontecia nessa universidade há muitos anos, né, uma decisão inédita desde os tempos de redemocratização, e que uma reitoria que foi eleita por essa comunidade acadêmica tem que defender essa comunidade acadêmica dos ataques do governo. Então, por isso, a ADUF se coloca a favor dessas 3 moções. Então, gente, eu queria começar aqui a minha fala colocando essa questão do ex-reitor Sidney ter gravado um vídeo. Primeiro, ele não se apresentou como nada, apenas como ex-reitor. Então, parece que essa é uma posição da comunidade acadêmica, quando nós sabemos que a gente aprovou numa assembleia comunitária a rejeição ao projeto, depois desse conselho aprovou o repúdio a se apresentar esse projeto e depois apresentou a rejeição. Então é preciso que a gente pontue aqui e que a reitoria não recue nem 1 centímetro em defender a deliberação dessa comunidade, desse debate coletivo que a gente teve aqui, de ser contra o Futuris, que não tem condição de ficar parecendo que essa universidade é a favor desse projeto de privatização da nossa universidade, de entrega ela ao mercado financeiro. Para além disso, não tem condições de a gente estar numa universidade, no momento que a gente está vivendo, não se preservar a democracia e o amplo debate. É um absurdo a censura ao debate que ocorreu no direito, quando no mesmo dia teve um evento aqui na TV sobre liberalismo com uma taxa de R$15 e não foi censurado. Então nós queremos saber qual o lado que está sendo censurado, quais as ideias que estão sendo colocadas para fora. A gente acha que isso é um absurdo, porque no final, aqui, quando a gente vai pesar, quando vai fazer o balanço da reitoria, a gente quer saber qual o lado que ela vai estar. Se é o lado da comunidade acadêmica que elegeu ela com debate, com proposta, com eleição, que chega aqui e delibera no CUV, ou se ela vai passar por cima disso, vai passar por cima dos nossos pensamentos, como já aconteceu em outras gestões, como foi a questão da EBSER, para ir aprovando as coisas. Então a gente quer, né, para concluir, a gente quer entender como vai ser a postura da reitoria, porque no nosso entendimento, ela tem que respeitar e representar a opinião desse conselho e da nossa comunidade acadêmica, e não apenas da sua gestão. Então é essa a minha colocação. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. João Vitor, conselheiro João Vitor.
Bom dia a todas, bom dia a todos. Meu nome é João Victor. A Academia Brasileira de Educação. O ex-reitor da PUC, presidente da ABE, Carlos Alberto Serpa, foi, durante a ditadura, conselheiro do MEC, de investimento no ensino superior. E isso representa muito em um momento que a gente está vendo um governo autoritário, que corta da educação, que age de forma autoritária nas universidades, onde a gente vê o nosso eleitor desrespeitando o que foi decidido nesse espaço, se aliando com pessoas que foram capazes da ditadura, ao lado da Academia Brasileira, que nunca dialogou sobre educação. Alberto Serpa de engenharia industrial, engenharia metalúrgica, não é um grande nome sobre debate educacional, sobre políticas públicas educacionais, mas o nosso ministro ouve ele e ouve o Sidney para falar sobre a questão das universidades públicas e não ouve os estudantes, e não tem coragem de dialogar com os estudantes e com a Andifes. E isso é muito grave. Isso é muito grave quando o Sidney se apresenta como o nome da nossa universidade. Porque não é isso que nos representa. Não é com quem se alia, com quem foi secretário do MEC na ditadura que nos representa. Logo, essa universidade tem um histórico de resistência contra a ditadura. Perante a isso, a gente quer endossar a moção contra a fala do ex-reitor, e também endossar a questão que a Adolfo colocou aqui em cima sobre o abono do ponto tanto dos professores quanto dos funcionários e também da falta dos estudantes. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Próximo inscrito, Tiago, conselheiro Tiago Filho. Bom dia a todos os conselheiros e conselheiras. Meu nome é Tiago, eu sou estudante de Geografia, sou militante da União da Juventude Comunista e a minha fala vai ser muito para endossar o que os companheiros já falaram anteriormente, porque muito tem se debatido dentro da universidade sobre unidade e a importância da unidade. Sim, a unidade é essencial nesse momento, visto que o inimigo maior está lá fora, o inimigo maior é o Bolsonaro. Porém, a gente não pode pregar a unidade enquanto o Sidney tentando usar da legitimidade de ex-reitor para falar que a UF é a favor do Futurice, o que não é o caso. Nós reprovamos a UF em mais de o Futurice em mais de um espaço. Então, tentar usar desse cargo de ex-reitor para tentar endossar isso e tentar passar uma legitimidade é inaceitável. E a gente está aqui nesse conselho para reforçar isso, reforçar nosso posicionamento contra o Futurice, contra essa declaração e pedindo que a reitoria se posicione do lado dos Então não tem lógica a gente pedir, é lógico que tem que ser aprovado pelo CURV uma moção, um apoio a essa greve. Segundo ponto, o que me preocupa é a maneira que está sendo utilizado o ponto eletrônico. Por exemplo, calendário da UF, fala que dia 14, dia 15, dia do professor, dia 14, né? As mil trabalham, recesso. Aí já estão falando agora que vai ter que pagar. Gente, o que a UF está fazendo? O que está acontecendo na UF? Quem governa? É o reitor ou o procurador? Então, isso para mim não tem cabimento. Nós não aceitamos recesso ter que pagar, que já está no calendário da UF. Outra coisa que me preocupa é o CASC nosso. O que é o CASC? A parte que cuida da nossa saúde. O que está acontecendo, não sei se vocês sabem, no interior. A UF, né, a perícia médica tem que ser feita aqui em Niterói. Né? Volta Redonda não tem médico, tem que fazer aqui. Todos os campos do interior aqui não está vindo. Quem tem que vir aqui pagando são os funcionários. Nós temos que pagar para fazer perícia. E com detalhe, a perícia é de um dia, porque o médico não coloca o CID, porque é ilegal colocar o CID,
e a UF obriga que coloca o CID e você tem que vir aqui. Primeiro absurdo. Segundo absurdo, é a função do gestor. Se Volta Redonda, por exemplo, se a médica está ganhando Enem, está 6 meses afastado, é a função do gestor colocar outro médico. Ou então mandar um médico daqui lá para Volta Redonda para onde que não tem. Não é função nossa de vir aqui. E o absurdo maior que fizeram essa semana é obrigar, olha só, uma criança de 2 anos que o pai acompanhou no hospital, ficou de licença no hospital, um dia. Estou obrigando que o pai traga a criança de 2 anos para fazer perícia aqui em Niterói. Gente, isso é brincadeira. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Entendeu? Então o que está fazendo a UF está fazendo várias porcarias que não estão pensando em ninguém. Que primeiramente a UF não é só aqui. A UF é dividida em vários setores, várias unidades. E eu não aceito, não admito que saia um servidor de Volta Redonda, de honestidade, de campus, de pago, para vir aqui fazer perícia médica. É responsabilidade do reitor, é da gestão. Então isso que tem que ser feito. Então o que a gente está fazendo aqui, eu me aborreço demais aqui nesse conselho universitário. Porque eu só tenho essa chance de falar aqui, e é corrido. Cadê a minha negociação que ele prometeu também, como ele prometeu 30 horas para todo mundo e não cumpriu? Ou seja, tudo que está naquele que prometeu não conseguiu cumprir. Por quê? Então isso que eu estou pedindo que vocês entendam que essa paralisação de hoje é necessária. E o futuro é mais um absurdo ainda. Então o que eu quero é que vocês entendam que a gente comece a funcionar o público realmente com o conselho acima do procurador e acima do reitor. Muito obrigado. Por favor, fica dividindo o tempo comigo. Então, minuto para concluir, porque o conselheiro anterior já usou todos os. Assim, queria fazer uma fala aqui, porque tem se falado bastante aqui nesses conselhos que o momento é de unidade para enfrentar os ataques que estão colocados no governo Bolsonaro. O momento é sim de unidade, mas a gestão da universidade precisa agir com unidade com os estudantes, servidores e professores para a gente conseguir ocupar as ruas e derrotar esse projeto desse governo. Isso significa que tem que parar de atacar os servidores, de atacar os estudantes, tem que ter seriedade e não ficar fazendo manobra jurídica para justificar que não vai abonar as faltas, que não vai abonar o ponto eletrônico dos servidores. Isso sim é estar na unidade para enfrentar o governo, para apoiar a greve que a gente está fazendo hoje e amanhã, para não ter nenhum risco de retaliação. O Sidney, que é do campo político da atual gestão, não pode ir fazer vídeo com o Ventralbe para colocar que é a favor do Futurice, sendo que a gente já votou em 2 conselhos universitários e uma assembleia comunitária que somos contra o Futurice. Então a gestão da reitoria tem que estar de fato na unidade para construir essa luta contra o governo Bolsonaro. Significa não só apoiar e votar o abono para que os estudantes e os servidores possam com tranquilidade ir à luta amanhã, nas ruas e hoje fazer a paralisação também, mas também estar junto e construir os processos de mobilização, construir as assembleias, chamar a gestão da universidade a entrar fora para dialogar com a população e derrotar o projeto nefasto do Bolsonaro de privatização e destruição da universidade. E faço parte do movimento Correnteza, sou diretora de um DA também. Mas assim, a gente queria, na verdade, colocar aqui, e eu vim com o João Vitor, que é do vice-presidente do Diretório Acadêmico de Engenharia Agrícola, porque a gente tem uma preocupação muito grande com a situação
instituição comprou essa briga. E aí eu queria fazer um debate aqui, porque hoje vai acontecer a Universidade na Praça, no terminal novamente. E nós achamos que é fundamental que a universidade coloque como pauta principal a defesa dessa universidade pública. Para isso, precisa fazer campanha. Para isso, tem que fazer, e nem fez no mês de maio, o que a universidade produz. Porque essa disputa que está sendo colocada na sociedade, que a universidade, que entram 400 mil estudantes, e que a boa parte dos estudantes não entram, os jovens, né, como eu, não entram na universidade, por isso que tem que privatizá-la, então tem que sucateá-la. Eu acho que isso é fundamental, porque assim, a gente realizou uma assembleia aqui na Praia Vermelha para debater esses problemas. Então são inúmeros. E aí eu vou apresentar aqui, depois a gente consegue fazer alguma reunião com os diretórios da reitoria para poder encaminhar algumas questões. Então, a gente está fazendo aqui, participando do Conselho Universitário, mas à noite isso aqui é intransitável. Para quem sai da engenharia do bloco D e vai para o bloco H, é impossível andar sem iluminação. Reduziu o período do BUSUF. Então, para quem estuda geografia aqui, ou que é da física, também tem que atravessar todo o campus da escuridão para poder chegar e conseguir voltar para casa. O elevador do bloco D caiu, despencou 2 vezes na mesma semana, com uma pessoa dentro. Então, assim, esses são os problemas. A arquitetura dá 5 meses sem água potável na escola de arquitetura. 5 meses. Por quê? Porque não se limpa a cisterna. A reitoria até hoje não apresentou uma solução. Então, a gente precisa, nesse momento, fazer com que toda a comunidade acadêmica defenda a universidade. E aí eu queria colocar como proposta, novamente, que a universidade faça uma campanha, que faça vídeo defendendo. Porque assim, não pode, outra coisa, para terminar a minha intervenção, não pode um policial, blogueiro, fazer um vídeo no espaço da universidade, manchando a imagem da nossa universidade e a reitoria não fazer nada. Quem disse que a universidade é balbúrdia? Essa universidade é nossa. Então nós temos que defender ela, tem que fazer vídeo para dizer que, olha, a gente faz projeto de extensão, a gente produz conhecimento, então nós precisamos entrar nessa guerra que não é fácil. Então, vou aqui dividir com o Roberto Salles, meu 1 minuto que eu tenho. Obrigada. Bom dia, presidente, bom dia, secretária, bom dia, conselheiros, convidados, senhoras e senhores. É do conhecimento de todos que eu coordeno uma comissão, um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, em Brasília, sobre educação superior. A missão da comissão é fazer um diagnóstico da educação superior e apresentar soluções. Mas no meio do caminho, a comissão, um grupo de trabalho formado por 4 ex-reitores, além da minha coordenação, nós temos Ana Lúcia Casola, da Universidade Federal de Minas Gerais, foi reitora, Thompson Marins, da Universidade Campina Grande, Federal, e Eliane Superti, da Universidade Federal do Amapá. E aí, no meio do caminho do nosso trabalho, fomos surpreendidos pela proposta do Futuros. Então, a comissão se debruçou sobre o Futuros e sugerimos à presidência da Câmara, que foi acatada, a regulamentação do artigo 207 da Constituição, que fala de autonomia. Resgatamos um projeto do deputado Gastão Vieira de 2004, atualizamos, o presidente da Câmara aceitou e vai nomear uma comissão especial para regulamentar a autonomia. E aqui dentro é previsto, inclusive, a escolha de dirigentes pela própria instituição. Agora vamos ter uma autonomia, não é só financeira, de gestão financeira também. Então, eu acho que é uma proposta muito importante nesse momento, inclusive, recentemente,
dia 30, foi criada uma portaria criada uma comissão de juristas da Advocacia Geral da União para discutir a questão do futuro, e o ministro pediu pressa. Mas no caso do projeto de autonomia, a universidade que vai tomar conta da sua própria gestão. Então, eu acho que é muito importante essa medida tomada pela Câmara. A comissão ganhou um caráter nacional e nossa posição de 4 reitores de universidade pública é que a educação é um investimento que tem que ser pública, gratuita e de qualidade e autônoma. Bom, a outra questão é que eu gostaria de falar, parabenizar a comunidade, em especial a Luísa da Arquitetura, professora Jane, que toma conta do horto, nosso horto florestal, pela vitória da questão do Morro do Gragoatá. Há uma decisão, eu tenho em mãos aqui, do Tribunal Federal Regional, da 2ª Região, dizendo que havia já uma decisão anterior em 2009, que o Morro do Gragoatá pertence à UF. A UF é dona administrativa do morro. Então nós voltamos ao que nós tínhamos antes. E a professora Jane vai poder trabalhar lá. Eu também gostaria de dizer, fazer uma moção, professor Heitor, pelo falecimento do professor José Celestino Picalho de Figueiredo. Uma pessoa boníssima, um cirurgião da Faculdade de Medicina que faleceu ontem. Então eu queria propor um voto de pesar. E para finalizar, eu vou deixar com a Catarina o meu parecer em 2006 sobre a questão das 30 horas. Eu fui da Câmara de Legislação e Normas. E nós provamos ali que era possível sim as 30 horas contínuas, sem intervalo, inclusive com o próprio ponto eletrônico. Era possível. Então, está bem fundamentado juridicamente. Vou deixar com a Catarina, como vou deixar também a questão do Morro do Gragoatá. Gostaria de dizer que, como professor da Universidade Federal Fluminense, como ex-reitor, a minha posição é em defesa da Universidade Federal Fluminense, das universidades e da nossa educação pública de qualidade no nosso país. Muito obrigado. Próximo speaker, conselheiro Emanuel Borges. Bom dia, conselheiros. Eu sou Emanuel, eu sou estudante de Direito, faço parte do Movimento Rua e também sou diretor do Centro Acadêmico de Direito aqui da UF. E eu vim aqui junto com o professor Wilson, diretor da Faculdade de Direito, apresentar nosso repúdio à censura em que a Faculdade de Direito novamente foi submetida na última semana, quando tentaram censurar um evento que a gente discutiria as atitudes antidemocráticas do ministro Moro. A gente fez um evento chamado Morumente, organizado pela Bijude, e que continham várias figuras importantes, figuras políticas e figuras jurídicas importantes, e a nossa intenção era discutir e debater as atitudes antidemocráticas e antijurídicas do ministro. E a partir disso, houve uma tentativa de censura, realizada com apoio e pela reitoria dessa atividade. E eu me pergunto que, se a gente não pode debater as atitudes não democráticas e não jurídicas de um ministro da Justiça dentro da Faculdade de Direito, onde que a gente vai debater essas atitudes? É muito importante que a gente consiga manter a liberdade de cátedra e autonomia universitária da nossa universidade, porque esses são os pilares que mantêm a nossa universidade pública da forma que ela é. Esses são os pilares que fazem que a universidade produza conhecimento, esses são os pilares que fazem que a universidade seja ponta de lança e seja frente de resistência no governo Bolsonaro, nos governos autoritários do nosso país.
Então a gente vem aqui, existe uma moção de repúdio sendo apresentada, a gente vai apresentar nosso repúdio a essa atitude de censura que foi realizada com o apoio da reitoria e pela reitoria. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Bom dia, presidente. Olha, em menos de um ano é a segunda vez que a Faculdade de Direito se encontra com protagonismo. Mas o que é importante sinalizar é que foram duas ações. Nós enfrentamos uma ação popular de um deputado federal que é de um partido de extrema-direita. Esse deputado também patrocina um blogueiro policial que anda pela UF, falando que a UF é cracolândia, outras bobagens desse tipo. Por outro lado, uma denúncia ao MEC do mesmo deputado fez com que o MEC solicitasse à reitoria que não autorizasse o evento e a reitoria entendeu que deveria fazer através de um parecer da Procuradoria. Isso nos forçou a agravar a ação popular, porque estava em meu nome, agravei, e me forçou a entrar com um mandato de segurança contra a própria reitoria, o que a princípio não seria algo absurdo, né? Muito bem, venhamos aos dois assuntos. A maior vitória, eu entendo, é ganhar a ação popular contra partidos extrema-direita, fascistas, que entendem que a universidade deve acabar. Não vamos acabar, nós somos resistência, vamos continuar resistindo. E a importância dessa vitória, somada àquela da bandeira antifascista, é porque a da bandeira chegou ao Supremo Tribunal Federal. E a decisão do juiz, dessa vez, em relação à ação popular, referendou, criando jurisprudência também no tribunal. Isso significa dizer o seguinte: qualquer outra atividade, em qualquer outra unidade, dificilmente vai ser atacada, porque a gente criou jurisprudência em todos os tribunais. Então, peço assim, bora lá fazer eventos críticos, vamos discutir cada etapa. Agora, em relação a uma das que a gente ganhou, e o oficial de justiça, por sua vez, foi a reitoria, para falar que agora sim, a reitoria tinha que garantir que ocorresse o evento de direito, como ocorreu, foi televisionado, mais de 40 juristas falaram. A gente tem que ter um entendimento e já fizemos reunião com a reitoria e com a procuradoria, para dizer que a procuradoria tem que mudar o seu papel, mudar a sua atitude. Até então a procuradoria, ela blinda o reitor. Não pode mais ser assim. A procuradoria não pode blindar o reitor e deixar toda a comunidade na berlinda. Isso não pode ocorrer. Tem que blindar na autonomia universitária. Então é uma mudança de entendimento. A autonomia universitária vem em primeiro lugar. A comunidade universitária que vem em primeiro lugar. Esse tem que ser o nosso pacto de todos nós. Estamos tendo que fazer um momento de coalizão para enfrentar momentos difíceis. Então esse tem que ser o pacto. Temos que blindar a autonomia e blindar toda a comunidade. E não apenas a reitoria. Então, esse é a primeira questão. E a segunda questão, para concluir, é que nós, na segunda-feira, na Câmara de Legislação e Normas, aprovamos, estão aqui o Pedro Rosa, o Palharini, para confirmar, aprovamos um novo projeto, vai para o CUV, o próximo, então ninguém falte, de descentralizar. As 30 horas vão para cada direção para criar seu próprio plano interno e aplicar as 30 horas. Porque do jeito que está, parece que está instruído para não aprovar. Então vamos mudar essa vida, vamos garantir cada unidade as 30 horas. Muito obrigado.
as pesquisas e os trabalhos feitos dentro da universidade. Esse posicionamento do ministro da Educação demonstra uma tentativa de chantagem e de mobilização da luta que nós estamos tirando. Né? E nós estamos aqui para dizer que não vai ser forçando uma crise na educação e tentando chantagear a gente que a gente vai parar de lutar pela educação que a gente acredita, pelo modelo de universidade que nós sempre acreditamos. Para além disso, a UF, junto a outras várias universidades do país, aprovaram a rejeição ao projeto Futurice no Conselho Universitário, aqui na UF 2 vezes no Conselho Universitário e uma vez na Assembleia Comunitária. E mesmo assim, o ex-reitor, o Sidney, ele fez um pública. Então, esse é um momento realmente de união dos setores que defendem o projeto de uma universidade democrática, que defendem as cotas raciais, que defendem um projeto de universidade realmente para todos. Então, não é um momento de conciliar o inconciliável, mas sim que realmente unimos esses setores que estão em defesa da universidade. Então, esses dias de mobilização, hoje e amanhã, são dias muito importantes para conversar com cada aluno, cada conselheiro, cada professor dos institutos, para que haja realmente uma unidade, uma mobilização para tocar essas lutas. E também lembrando que nós mulheres, estudantes negros, periféricos, somos os que são mais atingidos nesse projeto do Futuris, com esse retrocesso. Então, a união também desses estudantes, a mobilização desses estudantes na universidade é muito importante. Nós contamos realmente com o conselho, com com a gestão universitária, para que haja esse comprometimento com a luta pela universidade pública. Eu sou a Patrícia, sou técnica administrativa lotada na Escola de Serviço Social. Queria agradecer aqui a presença dos servidores do Bloco E, que hoje estão aqui, e também lamentar a ausência do reitor, que nesse momento importante de discussão democrática não compareceu ao conselho, nem mesmo o vice-reitor. Acho que a gente hoje vive uma conjuntura muito difícil, né? Existe um ataque às liberdades democráticas, haja visto que aconteceu recentemente num evento na Faculdade de Direito, né, que já foi narrado aqui anteriormente pelo professor Madeira. E esse ataque às liberdades democráticas não é à toa. Um dos objetivos do avanço do neofascismo hoje no Brasil não é apenas retirar direitos democráticos, mas também elevar a níveis, patamares de exploração o trabalho no Brasil. Então a gente tem que começar a pensar as relações de trabalho nessa universidade. Nesse sentido, eu queria dizer que é um absurdo e até mesmo constrangedor a gente ter um calendário que estabelece que os técnicos administrativos terão que compensar o dia 24 e o dia 31 de dezembro. Datas que no nosso calendário cultural são datas em que as pessoas ficam com as suas famílias. Somando todas as horas do final do ano que nós teríamos que compensar de acordo com o calendário que está sendo referendado pelo reitor, seriam 64 horas. Mas esses 2 dias de paralisação, a gente avançaria aí para esses 2 dias de paralisação, que é super importante, e também a gente abrir a discussão sobre o calendário do recesso de final do ano, porque nós queremos ter o direito também ao Natal e ao Ano Novo, porque é isso que está colocado aqui. Ninguém vai trabalhar dia 24 e dia 31 nessa universidade. Então,
constatado esse fato, como manda o regimento, eu dou por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. A secretária está me comunicando que todas as moções hoje apresentadas serão devidamente registradas e encaminhadas para a devida apreciação. Os técnicos de todos que estão com as 30, agora das 30 horas, levantem, por favor. Levantem todos que estão com coisas das 30 horas. Técnicos administrativos, levantem o papel das 30 horas, por favor. Levantem todos os técnicos, por favor. Vamos, técnicos aqui, liguem para fazer esse dia de hoje e amanhã, porque efetivamente tem calendário de atividade.